Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós essa manhã, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Essa palavra eu creio que você já ouviu inúmeras vezes, a partir do verso 11. É um texto muito conhecido de todos nós, das parábolas em que Jesus usou para ensinar. Essa daqui é a mais longa e a mais famosa dele, que já foi mais lida, mais vista. E eu queria essa manhã que a gente compartilhasse esse texto que está em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 24. Vocês acharam? Diz o texto assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome essa manhã, por mais esse dia precioso que o Senhor fez, pelas tuas misericórdias essa manhã, que se renovaram sobre nós. Obrigado pelo teu favor imerecido. Obrigado, Deus, pelo fato de estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Somos os teus filhos, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, e desejamos ouvir a tua voz. Como já foi falado nessa manhã, queremos ter um encontro verdadeiro contigo. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra essa manhã, Senhor. E que o teu nome seja mais uma vez glorificado no meio da tua igreja, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Lucas capítulo 15 é visto pelos crentes da velha guarda como o achados e perdidos da Bíblia. Por quê? Porque o capítulo inteiro fala de coisas que são perdidas, que se perdem e que são achadas. São 3 parábolas ali onde o assunto é esse: algo que estava perdido e que foi achado. E quando esse algo que foi perdido foi achado, há uma grande festa, há uma grande alegria por aquilo que foi recuperado. E essas 3
parábolas, elas precisam ser entendidas no contexto daquilo que acontece no versículo 1 e 2 de Lucas 15. Volte aí para o versículo 1 e 2 de Lucas 15, que é o contexto pelo qual está inserida essa parábola. Quando diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, o capítulo 15 inicia com essa murmuração dos fariseus, dos escribas, acerca de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava recebendo pecadores. Os publicanos e os pecadores, que eram pessoas identificadas como pessoas más. Os publicanos eram cobradores de impostos e os pecadores de forma geral. Eles ouviam a mensagem de Jesus, eles sabiam que Jesus estava ali e eles iam até Jesus. E Jesus, ao receber esses pecadores, ele recebe uma exortação desses religiosos, que achavam que aqueles pecadores não mereciam Jesus, não podia estar ali com eles. Então, diante dessa murmuração, diante desse questionamento, Jesus propõe essas 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola de uma ovelha perdida. Ele fala de um homem que tem 100 ovelhas, uma se perde. Ele deixa as 99 e ele vai atrás dessa uma ovelha. E ele consegue recuperar essa ovelha, e quando ele volta, ele celebra, porque ele encontrou essa ovelha. E Jesus encerra essa parábola dizendo: assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam arrependimento. Então, Jesus mostra a importância do arrependimento. Ele usa essa metáfora para falar sobre o arrependimento. Mais vale um arrependido do que 99 que não se arrependem. Em seguida, ele usa a ilustração da dracma perdida. Ele fala de uma mulher que tem uma joia, uma moeda muito preciosa, e ela perde essa moeda dentro de casa, e ela começa a procurar essa moeda, ela procura diligentemente pela casa, até encontrar. E ao encontrar, Jesus diz assim que ela reúne as amigas, comemora aquilo que foi encontrado, aquela joia preciosa. E Jesus complementa a parábola dizendo: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, ele trata de algo que estava perdido, e ele faz uma ligação com aquilo que foi perdido e foi encontrado, e que há uma grande alegria. A seguir, Jesus começa a falar sobre essa parábola. Ele começa a usar essa ilustração para pregar, para ensinar aos discípulos um princípio. O princípio da sua missão. E aqui também ele está apresentando o Pai. E ele usa a figura de um homem que tinha 2 filhos. Ele usa esses 3 personagens para falar da sua missão e o seu propósito. E é o texto que nós começamos a ler. Ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Então esse filho, ele toma uma decisão bastante grave. Ele reivindica a sua herança antes da morte do pai. Talvez aquilo que está por trás dessas palavras seja mais grave do que aquilo que está escrito. Ali, em outras palavras, ele está dizendo: pai, me dá o que é meu, eu quero ir embora e não quero mais conversa contigo. Eu não quero papo, eu não quero relacionamento, eu quero apenas aquilo que é meu. Eu não quero mais a sua presença, eu não quero mais morar nessa casa, eu não quero estar perto de ti, eu quero tomar um rumo na minha vida. Embora isso seja um drama familiar que acontece
em muitas famílias, mas na realidade, esse é o problema da humanidade. O que Jesus está ensinando é a realidade da humanidade, que despreza a Deus e resolve ou toma a decisão de levar uma vida independente de Deus. O homem faz as suas escolhas e ele paga o preço pelas suas escolhas. E uma da escolha que ele faz, que talvez seja mais grave, é viver uma vida distante de Deus. Esse jovem, tudo indica que ele é um homem de maior, ele está se rebelando contra uma autoridade estabelecida sobre a vida dele, o pai. Mas isso tem um sentido também em toda a humanidade. Embora isso aconteça nos lares, em alguns momentos, os filhos desprezarem, saírem de perto do pai e não quererem mais convivência com os pais, mas isso, a grosso modo, é a realidade do homem, que se afasta de Deus, se rebela contra Deus e fecha o coração para Deus. E a gente precisa ter muito cuidado, porque estar na casa de Deus não significa estar na presença de Deus. Estar na igreja não significa necessariamente ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus. Portanto, esse filho pródigo pode ser eu, pode ser você, que está na casa do pai, mas está insatisfeito. Aqui esse filho se rebelou contra o pai. Ele abre mão da segurança da casa do pai, ele abre mão da provisão do pai. Está tudo certo na vida dele. Como esse exemplo é de Deus como pai, então ele tem as suas necessidades supridas. Então ele tem uma vida resolvida, mas ele resolve complicar a sua vida. Por quê? Porque no seu coração provavelmente brota um sentimento de insatisfação. É uma semente que pode trazer muitas consequências ruins para a nossa vida. Pode trazer muitos problemas. A insatisfação que existe dentro de nós. A insatisfação da gente ter as coisas, ter tudo bem, está tudo certo na nossa vida e a gente tomar decisões que não agrada a Deus. Nós permitimos que a rebelião se instale no nosso coração, que ela entra através da insatisfação, que pode começar na nossa casa, no nosso casamento. A gente não consegue mais encontrar satisfação no nosso cônjuge. E a gente deseja dar uma pulada de cerca. A insatisfação, está tudo certo, não há nada errado, mas aquele sentimento que está faltando algo, eu preciso de algo mais daquilo que eu tenho. Então você toma decisão que pode trazer ruína para a sua vida, pode destruir o seu casamento, pode destruir a sua família, por causa de um sentimento de insatisfação que é regado, é permitido que ele cresça no nosso coração. Isso também pode acontecer na vida dos filhos. São filhos que rejeitam o pai, rejeitam a autoridade do pai. São filhos que eles não têm tudo em casa, mas eles são rebeldes à autoridade constituída por Deus. Então eles permitem que uma semente de insatisfação entre no seu coração e possa trazer muitos problemas. Há uma insatisfação também, muitas vezes, com relação à condição social. A gente não é satisfeito com aquilo que a gente tem, com as posses que a gente tem. E diante de uma decisão, uma escolha, a gente pode colocar toda a nossa família em risco. Fazendo coisas que desagradam a Deus, usando situações
para juntarmos riqueza de forma ilícita e assim destruir a nossa vida, a nossa família, os sonhos de Deus para nós. Às vezes, a insatisfação está dentro da igreja. A gente está aqui, mas não está satisfeito. Parece que está faltando alguma coisa. Por que pastor Rafael não manda pintar as paredes de preto? Essa igreja aqui é branca. Por que não muda o louvor? Por que não tira a dança? Por quê? Por quê? Por quê? Por que a gente só tem um culto por semana? Aí a gente faz terça, quarta, quinta e ninguém vem. Mas às vezes a pessoa reclama. Então, a gente tem essa semente de insatisfação. Sempre estamos insatisfeitos com alguma coisa. As coisas estão bem, estão legal, mas a gente deseja. Essa insatisfação nos leva a complicar a situação. E isso está presente na Bíblia, na criação. Foi a insatisfação que fez com que Adão e Eva pecassem. Eles tinham tudo. Deus preparou o jardim do Éden de maneira perfeita. Eles não tinham necessidade de nada. E Deus estabeleceu uma condição para eles: não toque no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa insatisfação em obedecer à voz de Deus fez com que eles fizessem a vontade deles. Eva comeu, deu para Adão, Adão comeu, e o resultado nós já sabemos. Mas tudo isso nasceu numa insatisfação. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, com as insatisfações da sua vida. Tome cuidado com isso, porque isso pode nos levar à ruína. Este filho, ele tem tudo, mas ele toma uma decisão que muda toda a trajetória da sua vida. Ele chega para o pai, ele desrespeita o seu pai, ele despreza o seu pai. A mensagem implícita aqui, ele diz: olha, para mim você morreu, eu não quero nada para você. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Quantas pessoas fecharam seu coração para Deus? Aqui ele está falando de Deus como Pai. Existem as pessoas que são rebeldes, mas eles passam uma aparência legal. A rebeldia está lá no coração, mas existem pessoas que resistem a Deus mesmo. Essas pessoas têm um destino preparado para elas. E aqui, esse filho fala com o pai, e esse pai, ele não se opõe à escolha do filho. Isso é muito interessante nas palavras de Jesus, na ilustração de Jesus, porque o pai, provavelmente, ele se sentiu magoado, rejeitado, desrespeitado, mas ele não expressa isso. O seu filho, ele não vem pedir um conselho, ele vem comunicar uma decisão que ele tomou. E nós, como pais, já falando na paternidade terrena, nós somos ensinados a exercer a nossa paternidade segundo a paternidade de Deus. Ou seja, os nossos filhos na idade adulta, eles vão tomar decisões. E a gente precisa, como esse pai, respeitar as suas decisões, mesmo sabendo que isso vai dar problema lá na frente. Talvez você que está aqui nessa manhã, você seja um filho que tem essa rebeldia contra o pai. Não importa o que seu pai fez, não importa o que sua mãe fez. Ah, pastor, ela me desprezou, ele me disse, não importa, é seu pai, é sua mãe. Você precisa honrar, você precisa considerar aquilo que ele fala. E esse filho, ele diz, não, eu quero liberdade, eu quero uma vida nova. Isso aqui está monótono demais, isso aqui está aziado, como dizem os jovens, né? Essa casa é muito aziada, eu vou para lá, para o mundo, lá tem alegria. Então o pai, está aqui meu filho, está aqui sua herança, pode ir.
Mas aí a coisa começa a acontecer, verso 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O sentido aqui é que ele se tornou uma pessoa imoral. Ele começou a gastar o seu dinheiro de uma forma irresponsável, com orgias, com devassidão, com uma vida depravada. Ele começou, é como se ele tivesse preso e ele foi solto para manifestar os seus desejos carnais. Então ele tem dinheiro no bolso e ele tem o mundão na frente dele. Então ele começa a viver uma vida dissoluta. Ele começa a gastar tudo que ele tem. Aparentemente os problemas dele acabaram, mas os problemas dele começam a acontecer aqui. Por quê? Porque os seus recursos acabam. Provavelmente também os seus amigos sumiram. Então isso nos traz a instrução de que os prazeres da riqueza, os prazeres do pecado são transitórios. Eles estão lá. Você quer prazer? Vá para o mundo. Lá eles oferecem uma falsa liberdade, que te transforma em um preso, aprisionado. A liberdade é quando nós temos a escolha de fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que é errado. E mesmo tendo a possibilidade de fazer aquilo que é errado, nós escolhemos fazer o certo, por causa de Deus. Isso é liberdade. Então a questão não está nas coisas que nos rodeiam. O problema não é o casamento, o problema não é a família, não, o problema não são os filhos. A igreja não é o problema está no coração do homem, nesse coração que a Bíblia diz que ele é corrompido, que ele é corrupto e enganoso, e somente Deus pode transformar esse coração. O homem tenta resolver os seus problemas existenciais distante de Deus, mas ele não consegue. Aqui em pouco tempo ele torrou toda a sua herança. E ele vai começar a colher os frutos da sua semeadura. Meu irmão e minha irmã, se ouvíssemos a Deus, boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos. A grande questão é que a semente da desobediência está instalada no nosso coração. E a gente precisa combater isso. Então, ali distante da casa do pai, ele começa um processo de degradação moral. E o texto vai dizer no verso 14 que houve uma grande fome naquele país. E ele começa a passar necessidade. Aí ele encontra um emprego, cuidar e alimentar de porcos. Verso 15 diz que agora ele está empregado, torrou a herança dele, ele vai fazer o quê? Cuidar de porcos, alimentar porcos. Isso aqui tem algo que Jesus quer dizer para os judeus, porque para o judeu o porco era imundo, era considerado imundo. Então os judeus se abstinham da carne de porco, de tudo que é derivado do porco. E Jesus usa essa parábola para dizer que esse homem ele está no fundo do poço. Ele está convivendo com porcos. Ele está alimentando porcos. E o porco, ele vive, o habitat natural dele é a sujeira. É a lama, é a porcaria. Então ele está envolvido com o porco. Ele está sujo. Provavelmente ele está fedendo, porque ele está convivendo. Irmãos, não tem como você viver no chiqueiro e não cheirar a lama, a porco, a esterco. Isso representa o pecado, o grande mal que assola as nossas vidas. O pecado, ele não tem cheiro bom, nem diante das pessoas, nem diante de Deus.
o mundo não tem lugar para você. Não há como você estar no chiqueiro e não estar cheirando a porco. O seu lugar não é no mundo, o seu lugar não é junto com porcos. O seu lugar não é lameado com o pecado. Deus tem uma casa para você. Deus tem um lugar para você. Deus tem uma paternidade para você. Então esse filho começa a sofrer. E aí o texto vai dizer, no verso 16, você pode acompanhar na sua Bíblia, o texto vai dizer que ele desejava a comida dos porcos, verso 16, mas lhe era negada. Essa é a realidade nua e crua do mundo. É o propósito do diabo. É fazer com que a criação de Deus, aquele que foi criado, a sua imagem e semelhança, é que ele saia da presença de Deus, do Pai. O propósito do diabo é destruir aquilo que Deus fez. E aquilo que Deus fez de mais belo, de mais precioso, foi você, foi eu e você, que foi criado à imagem e semelhança dele. Então o mundo não é lugar para um filho de Deus. O mundo não pode proporcionar a alegria e a felicidade que o Filho de Deus precisa ter, porque a alegria e a felicidade que o Filho de Deus precisa ter está no Pai, está ligado em Deus. E esse homem desceu, da condição de filho, ele é empregado e agora ele cuida de porcos, ele quer a comida de porcos e ele não lhe é negada essa comida. Então, às vezes, a pessoa sai do lugar onde é oferecido um banquete e vai comer as migalhas que o diabo oferece, distante da casa de Deus, distante da presença de Deus. Mas quando tudo parecia perdido, um milagre começa a acontecer. E esse milagre começa no versículo 17, quando o texto vai dizer: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, irmãos, é uma obra sobrenatural de Deus. É uma iluminação do Espírito Santo que faz com que o pecador olhe para dentro de si e veja a miséria que ele está vivendo. Não é uma coisa que pode ser convencida pelo homem, mas este homem, ele está numa degradação moral terrível, ele está quebrado, arrebentado, no lugar onde ele é desprezado, onde ele não tem alimento, ele está sofrendo, e diante desse sofrimento, algo ilumina a sua mente, e ele começa a lembrar da casa do Pai. Ele começa a lembrar daquilo que ele tinha e que ele perdeu. Ele começa a dar valor àquilo que ele tinha e que ele perdeu. Então o Espírito Santo começa a operar. A sua mente suja, seu coração rebelde é iluminado pela luz do Espírito Santo. Ele é convencido do seu pecado e de sua situação de miséria. E ele tem um pensamento aqui que é muito nobre, e é muito claro que isso é uma obra do Espírito Santo, porque ele chega à conclusão que ele pecou contra o céu e diante de ti. É aquilo que ele vai falar para o seu pai. Então ele entende que primeiramente a rebelião dele foi contra Deus, não foi contra o seu pai. Ele pecou primeiro contra Deus e depois contra o Pai, a autoridade constituída por Deus sobre a vida dele. Então ele se arrepende e ele volta, e ele faz um planejamento. Ele diz: olha, eu vou voltar,
Eu sei que pela desfeita que eu fiz a ele, pela decepção que eu fiz a ele não vai me aceitar como filho. Mas eu quero a condição de empregado, de trabalhador dele. Porque eu sei que como trabalhador eu vou ter uma vida melhor do que a vida que eu estou tendo aqui. E ele volta com essa intenção. Ele não sabe o que ele vai receber, porque ele afrontou o pai. O pecado foi cometido. Mas ele entende que a situação em que ele está vivendo é insuportável. E tudo que o pai possa oferecer para ele é bom demais. É melhor do que tudo aquilo que ele está vivendo naquele momento. E ele volta. Provavelmente com o coração pesado, sem saber como é que ele vai ser recebido. Mas o texto vai dizer que o pai recebe ele com alegria. Verso 20, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, porém, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então esse filho, ele é constrangido pelo amor do pai. Quando ele poderia receber uma correção pesada, ele é recebido com alegria, com festa. Veja só, irmãos, esse exemplo de pai como Deus, é um pai que está de braços abertos, esperando o homem pecador, o homem que está sujo pelo pecado. Não importa o que você fez, não importa por onde você esteve, não importa. O pai, Deus, ele vai sempre estar de braços abertos, nos esperando. Esse pai não desistiu do filho, ele continuou lá a esperar. E esse filho volta, e quando ele volta, ele, ao invés de receber uma correção, ele recebe o amor do pai. Irmãos, isso é precioso demais. Isso é precioso demais. Porque nós aprendemos que nós, com os nossos ressentimentos, com as nossas questões, a gente aprende a dar o troco, com a mesma moeda, ou se possível de forma pior, para a pessoa pagar por aquilo que fez. E este pai, ele é cheio de graça, ele é cheio de amor, ele é cheio de misericórdia. Não há acusação, não há confronto. Há um pai que recebe os filhos. Assim ele me recebeu, talvez assim ele recebeu você. Só Deus e você sabe a sua história, sabe de onde você veio, aonde você estava, como você estava e aonde você está. Por quê? Porque Deus, ele está sempre de braços abertos para receber o pecador arrependido. Esse filho, ele se arrependeu e ele voltou, e o pai estava ali esperando. E houve uma grande festa, e esse pai, ele dá uma roupa nova para o filho, ele dá um anel, ele coloca um anel no dedo do filho, ele traz as sandálias para o filho. Tudo isso é uma representação daquilo que está sendo restituído na vida daquele filho. As roupas novas, porque naquela casa ele é recebido com honras. Então ele tem um traje novo providenciado por pai. O anel no dedo significa autoridade. O pai dele está dando autoridade a ele. Ele pertence à família. Ele é um filho amado. E as sandálias significa que ele não é escravo. Porque naqueles dias os escravos andavam descalços. Mas esse aqui, ele tem uma diferença. Ele é filho. Ele não é empregado, ele não é escravo, ele é um filho de Deus. Então, para ele tem as sandálias. Então, é uma festa.
Assim como houve uma festa pela ovelha perdida que foi recuperada, pela dracma perdida que foi achada, aqui também há uma festa pela volta desse filho à casa do pai. E agora Jesus começa a responder os questionamentos dos fariseus e dos escribas a partir do verso 25. Jesus contou essas 3 parábolas para ensinar aqueles religiosos a sua missão e a missão do Pai. A partir do verso 25 começa a acontecer uma coisa bastante estranha. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse filho, ele não compartilha da alegria da casa, ele não compartilha da alegria do pai. Esse filho aqui representa aqueles religiosos que estavam fechando as portas do reino para o pecador. Na semana passada, nós vimos aqui que os próprios discípulos estavam impedindo que as crianças chegassem até Jesus. Aqui são os religiosos que estão fechando as portas do reino de Deus para os pecadores. E Jesus está ensinando para eles o amor do Pai, coisa que eles não tinham. E isso é uma advertência para todos nós. Para todos nós que estamos aqui, que nos dizemos filhos de Deus, que vivemos aqui pela fé, que permanecemos na casa do Pai. E muitas vezes nós somos frios, muitas vezes nós fechamos a porta da igreja para as pessoas, por não entenderem que Deus transforma corações. Aquele irmão, ele não via a transformação que estava havendo no coração do seu irmão. Ele não via o arrependimento. Ele estava cheio de ressentimento. Cheio de ressentimento. O teu filho gastou os teus bens e tu trata ele dessa forma. Ele não conseguia compreender a misericórdia e a graça de Deus. Ele não tinha isso. Por quê? Porque o seu coração estava contaminado com a religiosidade. Eles eram religiosos, se sentiam melhores do que os outros. Não havia perdão, não havia amor, não havia graça, não havia alegria. Ele era um trabalhador, ele trabalhava para o Pai. Ele fala com uma voz de muito ressentimento: tanto tempo eu gastei minha vida aqui, são minhas palavras, te servindo, e tu nunca me deste nada. Um filho com uma postura de empregado dentro de casa. Irmãos, quantas vezes nós nos comportamos assim? Quantas vezes nós nos esforçamos aqui para mostrar trabalho, mostrar ação, para que Deus veja as nossas obras, mas a gente não desfruta do melhor, que é a presença do Pai. A gente só se sente valorizado quando está fazendo alguma coisa, quando está produzindo algo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te ama, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você é. Deus conhece o teu pecado, Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele conhece até os teus pensamentos.
Aquilo que ainda não veio na tua boca, está só no teu pensamento, Deus sabe. Ele não quer só o nosso serviço, Ele quer o nosso coração. E aquele irmão do filho pródigo, ele é um homem ressentido, um homem doente na casa do pai. Ele não consegue ver o seu irmão como um irmão. Ele consegue ver o seu irmão como o inimigo. Carregava mágoa e ressentimento no coração. Não entendia o perdão. Às vezes nós estamos aqui assim, irmãos, nós fomos perdoados, nós saímos do lamaçal do pecado, da escravidão, fomos perdoados, hoje nos sentimos limpinhos, mas nós temos dificuldade de perdoar, às vezes, o nosso irmão, que está aqui nesse lugar. A gente retém algo que Deus nos deu de forma graciosa. Às vezes estão na casa do Pai, mas com o coração pesado pela falta de perdão. Porque na nossa cabecinha a gente entende que perdão é uma fraqueza, mas pedir perdão é uma grandeza. Pedir perdão é uma declaração pública de que você é grande diante de Deus. E às vezes a gente faz questão que a pessoa que a gente não quer perdoar saiba que a gente não quer perdoar, porque a gente evita contato, a gente evita aproximação, como se dissesse, é contigo, a mensagem que eu quero passar para você, que comigo é ferro, ferro, né? Como é que se diz? Olho por olho, dente por dente. Não é essa a visão que você está passando. A visão que você está passando é que você não ama a Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer que se a gente diz que ama a Deus e não ama o irmão, a gente é mentiroso. E a verdade não está em nós. O perdão, meu irmão e irmã, ele está no centro do nosso viver. É a chave, é a porta do reino. Se nós não entendermos isso, nós ainda não entramos no reino. Porque foi o perdão, foi a misericórdia e a graça de Deus que nos conduziu até aqui, através do Espírito Santo. Essa parábola de Jesus nos mostra a incapacidade humana de agradar a Deus. Existe um filho perdido que se distanciou da casa. E o outro também que está perdido, está dentro da casa. Desprovido de amor, compaixão, alegria, insensível e cego pela religiosidade. Não tem prazer na salvação, não valoriza a salvação, não se alegra com aqueles que são salvos. Por quê? Porque o coração está endurecido pela religiosidade. E era assim que aqueles fariseus estavam, era assim que os escribas estavam. Eles olhavam o pecador e diziam assim, não, para ti não tem jeito, sai daqui. E Jesus disse, não, através dessas 3 parábolas, eu vim para alcançar o pecador. Eu vim para alcançar o perdido, aquele que está preso no pecado, aquele que está sendo escravo, que está no chiqueiro, comendo com porcos e que está sendo negado a ele, a ela, a comida dos porcos. Só basta o Espírito agir e convencer. Essa é a resposta de Jesus àqueles homens. E o foco dessa parábola não é o filho pródigo, não é o irmão do filho pródigo, não são os religiosos. O foco e o herói dessa mensagem é o Pai, que representa Deus. A sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia, que está disponível aos pecadores, mesmo aquele que você acha que não tem jeito, que não tem como. É esse que Deus pega para confundir os sábios. Estava falando essa semana, a gente estava numa formatura e eu estava dizendo para alguém, se eu, como estou aqui hoje, se me encontrasse comigo mesmo,
há 20 e poucos anos atrás, eu desistiria de mim. Porque eu fiz tudo errado na minha vida. Fiz tudo errado, casei, me juntei com uma mulher sem casar, nós tivemos filhos sem casar. Minha vida foi... Então, quando eu estava lá, escravo do vício, na calçada, desempregado, sem ter para onde ir, foi lá que Jesus me alcançou. Foi lá que Ele começou a fazer a obra. E continua até hoje. Porque esse é o propósito. Jesus veio reconciliar o homem com o Pai. A Bíblia começa a falar de Deus como o Criador no início. Mas no desenvolver da Bíblia, ele começa, quando Israel se torna uma nação, ele começa a ser chamado de Pai, no sentido daquele que protege, daquele que ama, daquele que supre as necessidades. E é esse Pai que está nessa manhã aqui. Esse Pai que está nesse lugar. Jesus, o seu Filho, veio apresentar o Pai e nos dá esse senso de família, para que a gente possa entender o propósito da família. Então, nós somos uma família, um núcleo familiar, marido, esposa, filhos, mas também nós somos uma família, o Israel de Deus, a família de Deus. E precisamos ter essa convivência em amor. Precisamos desenvolver esse amor, a salvação através do amor, ser aperfeiçoado no amor nos nossos relacionamentos. E corremos o risco, sim, de nos tornarmos pessoas insensíveis, ao ponto de nos importarmos com o sofrimento das pessoas. Não, ao ponto de fecharmos a porta do reino para as pessoas e agir como aqueles fariseus e aqueles escribas. Mas Deus nos chamou para sermos filhos. A graça dele se manifestou no momento em que a gente mais precisava. Ele nos tirou da onde a gente estava e nos colocou no lugar, nos deu autoridade, nos deu vestes novas, colocou o calçado nos nossos pés. Tudo isso nos mostrando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E isso precisa ser compartilhado por mim e por você, a outras pessoas que estão lá no chiqueiro, alimentando porcos, escravos do pecado, sujos, que desejam se reconciliar com o Pai. O diabo, através da serpente, enganou Eva e Adão. O pecado afastou o homem de Deus. Deus enviou o seu Filho para promover a reconciliação. O Filho veio para nos apresentar o Pai. E Jesus usa essa ilustração para nos apresentar o Pai perfeito, que está de braços abertos, esperando os filhos retornarem. A condição para que tudo isso aconteça é o arrependimento. Aquele jovem, ele só compreendeu a sua miséria quando ele caiu em si, quando ele lembrou do que ele já viveu e que ele estava vivendo. Não sei como você entrou aqui essa manhã, mas eu queria dizer para você que existe um Pai que te ama, independente de como está seu coração, de como seu pai te tratou, como tua mãe te tratou. Existe um Pai que te ama e que te abraça, que está de braços abertos, esperando para te dar um abraço de perdão e te dar o amor que você talvez nunca tenha recebido dos teus pais naturais. Amém? Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui, mas se você chegou aqui nessa manhã como um órfão, como alguém que tem um vazio no seu coração com relação à paternidade, você que se sente sujo, você que se sente ausente da casa de Deus, se você deseja essa noite, essa manhã,
se encontrar com o Pai, receber o Pai que está de braços abertos te esperando, e você deseja entregar a sua vida para Deus, você tem a oportunidade de fazer isso. Talvez você viveu toda a sua vida independente, fazendo aquilo que você quer, tendo a sua liberdade. Você tem, sim, a liberdade e o direito de fazer isso, mas se você entende que você precisa do Pai, se você precisa de Deus, um abraço de perdão, e você deseja mudar a sua vida e fazer uma aliança com Deus, entregar a sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de vir aqui na frente, ou levantar sua mão onde você está. Se você nunca fez isso, você deseja essa manhã, entendeu o propósito de Deus em alcançar o perdido, e você chegou aqui como um perdido e quer ser achado, você deseja isso, levante sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Existe alguém nessa manhã? Aleluia, glória a Deus, amém. Existe mais alguém que deseja entregar sua vida para o Pai, fazer uma aliança com Deus, se tornar filho de Deus, fazer parte da família de Deus, usufruir das benesses, da riqueza do Pai? Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto, que a gente quer orar por você. Lá em cima existe? Aleluia, glória a Deus. Deixe sua mão para o alto. Existe mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Amém. Você que está perto, que você já faz parte da igreja, você pode abraçar essa pessoa aí, acolher, a gente vai orar. Amém. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Obrigado pelo teu amor que nos constrange. Obrigado, Deus, obrigado. A minha oração essa manhã é que a tua graça seja superabundante sobre nós. Que a iluminação do teu Espírito venha sobre nós para nos convencer da nossa necessidade de mudança, meu Pai. Eu oro pelos filhos perdidos que estão fora e pelos filhos perdidos que estão dentro de casa, Senhor. Para que o Senhor, pelo teu Espírito, venha restaurar, curar, venha quebrar as amarras, Senhor, a dureza do coração, todo o espírito de religiosidade, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, que traz frieza aos nossos corações, aos nossos relacionamentos. Senhor, o Senhor nos mostra um Pai misericordioso, um Pai bondoso, perdoador, um Pai que ama, independente, Senhor, daquilo que fazemos. Como é boa a Tua graça, Senhor, como é boa a Tua misericórdia. Nos ensina, Senhor, a viver isso, a ter contentamento, a não permitir que a semente da insatisfação gere nos nossos corações a rebeldia que nos afasta de Ti, Senhor. Nos ensina a valorizarmos aquilo que temos, Senhor, aquilo que somos. Muda a nossa identidade, Senhor. Deus, nós desejamos tanto isso, desejamos ter contentamento, desejamos ser aqueles que são satisfeitos no Pai, supridos no Pai. Nos dá esse coração, Senhor. Nos ensina a amar as pessoas como Tu amas, Senhor. Nos ensina a não guardar ressentimentos em nossos corações, que isso nos faz pessoas amargas, pessoas doentes, que contaminam outras pessoas. Sonda o nosso coração essa manhã, Senhor. Se há algum caminho mau, nos mostra e nos conduz para o centro do Pai, da casa do Pai, para os Teus braços, Senhor. Nós sabemos que somente lá nós recebemos o consolo, o perdão, a alegria. Em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra.
Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Graças nós te damos por tudo que somos, por tudo que temos. Nosso coração se enche de gratidão essa manhã. Que o teu perdão flua em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.